Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui, um privilégio poder participar dessa conquista maravilhosa, né? E o Isaac disse sobre fica mais leve, e eu estava justamente pensando isso aqui, quando ele começou a numerar as pessoas que ajudaram. Se fosse depender somente das pessoas, dos membros dessa igreja, aconteceria com certeza, mas seria muito mais pesado. E aí, graças a Deus, né, pela nossa comunhão, pela nossa unidade, e várias pessoas de outras cidades puderam ajudar, ter o privilégio de ajudar, né? Aqui eu ouvi Bebedouro, que mais que você citou aí? Guapiaçu, Brodowski, né? Campinas. Então, tantas pessoas ajudando, né? E os meus irmãos daqui, né? Eu quero que você dê uma salva de palmas para os irmãos daqui da igreja. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus tem um propósito, coloca um sonho no coração de alguém, e esse sonho está se concretizando. As crianças de 4 anos para cima, pode ir do lado esquerdo seu, direito meu, ali para a igreja das criancinhas. Pode? Já foram. Então tá bom, glória a Deus. Mas irmãos, eu quero falar duas coisas aqui que eu acho que é importante. Quando eu entrei aqui nesse lugar e ouvi esse tanto de coisas verdes, eu falei, esse negócio é o Éden, ou um pré-Éden, né? Daqui a pouco Deus vai restaurar o Éden, mas é um pré-Éden. Por quê? Porque tem natureza e tem a presença de Deus. Então eu entendo assim, o que Deus falou ao meu coração, esse lugar, todas as vezes que você vier aqui, você vai encontrar com Deus. Não vai ser um culto vazio, não vai ser uma reunião vazia. Desde a menor reunião, Deus tem nos ensinado a valorizar uma vida, né? A visão lá da igreja em Campinas é uma vida para alcançar famílias, né? Então, se tiver uma vida, Deus, e tiver 2 pessoas reunidas aqui, o Senhor se manifesta, mas vai ser um lugar de encontro com Deus. Este lugar é um lugar de encontro com Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Então você aqui de Ribeirão, pode convidar pessoas para vir e pode dizer assim, Deus vai se manifestar naquele lugar. Pode ir lá, eu tenho certeza disso, porque lá é um lugar de encontro com Deus. Tem até um verdinho para dar um ambiente mais aconchegante. A outra coisa que eu quero falar é essa unidade, esse companheirismo que vocês viram no estabelecimento dessa igreja. Ela é através de uma aliança que nós temos, que o Isaac falou sobre a AMG, Aliança Ministerial Global, que ela já existe há mais de 20 anos já. E recentemente, há alguns anos, né, o pastor Jefferson, mas toda a pastorada que ele pastoreia, né, nós nos juntamos, né, nós casamos, né, e isso trouxe uma coisa maravilhosa no nosso meio, um potencial muito grande, né? E a AMG, ela tem 2 braços, um braço pastoral, de cuidado pastoral. Eu vou dizer algo para você que você nunca deve esquecer: um líder e um pastor sozinho é um perigo para ele, para a família dele e para a igreja que ele pastoreia e ajuda a cuidar. O homem sozinho é um perigo. Nós não podemos andar separados, nós temos que andar juntos, estarmos unidos no mesmo propósito, também não. E Deus nos uniu para cuidar um do outro. E o segundo propósito é isso, é missões, né? E pela graça de Deus, a MG tem alcançado pessoas em muitas nações. Não vou falar agora, porque não é o momento, mas uma hora você conheça a MG e eu creio que você vai ser abençoado. Deus nos deu o privilégio de escrever aqui 2 livros. Um livro faz quase 15 anos, esse livro chamado Integridade, e eu creio que esse livro se torna tão atual hoje,
porque hoje o grande problema é a falta de integridade. Não que eu seja um exemplo maior de integridade, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos ajudado. E escrever um livro sobre integridade é uma responsabilidade muito grande. Então, esse livro está lá atrás, você pode adquirir se quiser. E esse livro sobre o fundamento da vida cristã, que é o mínimo que um cristão deve saber sobre a vida cristã. Está aqui comigo o meu genro, o Bruno, e a Laís, a minha filha, né? E a Jardine, como ela já esteve aqui. O Bruno, ele cuida da toda a área de comunicação da igreja. E aí hoje ele falou assim, e o livro? Eu falei assim, que livro, né? Eu falei, o livro lá, você não quer levar o livro? Eu falei, ele é da comunicação, então tem que, negócio de livro, né? E a Laís cuida da área das criancinhas lá na igreja, né? Então, eu louvo a Deus pela vida deles, eles são os meus incentivos também. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 41, eu vou ser aqui, procurar ser bem objetivo com você, porque o louvor já foi tão intenso, né? E eu conheci o Fabiano, dirigiu o louvor, trabalhou com meu filho, né? Com o Lucas, e estava louco para conhecer o Fabiano. Cadê o Fabiano? Ali, e acabei conhecendo ele hoje, ali no hotel. Mas amém, coloca aquela foto para mim, por gentileza, aqui. Eu trouxe uma foto para você. Se pudesse só apagar as luzes aqui para dar um destaque nessa foto. Tem como apagar aqui? Mas o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nessa foto? Quem? Hã? Você está vendo o quê? Um caminhão do quê? De mudanças e algumas caixas, né? Então, possivelmente, ou eles estão saindo dessa casa, ou estão chegando nessa casa. Amém? Não? Deixa essa foto, por gentileza, aí, durante a palavra, porque eu quero trazer uma palavra para você sobre esse tema, sobre mudança. Irmãos, eu vou dizer algo para você: não há salvação sem mudança. Por quê? Mas a salvação é pela fé. Mas aquela pessoa, aquele homem que a gente costuma chamar de ladrão na cruz, que não é mais ladrão, né? O homem foi salvo e é ladrão até hoje, né? Há 2000 anos. Aquele homem, ele decidiu por Jesus, ele reconheceu Jesus, e se ele descesse daquela cruz que estava ao lado de Jesus, se ele não mudasse de vida e não evidenciasse uma vida transformada, ele não seria salvo. Mas ele é salvo pelas obras? Não, é porque a fé sem obras é o quê? Amém? Não. Nós, irmãos, lá no final, nós não seremos julgados pela nossa fé. Lá em Apocalipse, nós seremos julgados pelas nossas obras. E é importante que a gente entenda isso. A salvação é pela fé, mas a demonstração da minha fé é através das obras. Segundo lugar, não há crescimento sem haver mudança. Você e eu não vamos crescer na vida se não mudarmos, se não houver mudança em nós, se nós não evidenciarmos algo transformador na nossa vida. Deus não pode usar plenamente uma pessoa que se recusa a mudar. Se vocês ficassem no lugar onde vocês estavam, e eu estive lá, um lugar muito bom, gastou um recurso enorme para ajustar aquele lugar, vocês iam ficar ali o resto da vida. Aí Deus planta uma visão, planta um sentimento, coloca ali a presença dele, e agora vocês estão aqui. Amém? Não? Mas estão aqui para quê? Para aparecer? Não, para que o nome de Jesus seja mais ainda e mais glorificado, mais honrado e expandido nesse lugar. Não veremos a glória de Deus se não desejarmos mudar, irmãos. Não veremos a glória de Deus se não desejarmos mudar. Um dia, obrigado, Nicodemos encontra com Jesus, lá em João capítulo 3, e Jesus fala assim: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele diz assim:
se você não tomar uma atitude de mudar a sua vida, de nascer de novo, mudar as suas atitudes, mudar a sua maneira de falar, de agir, você não pode ver o reino dos céus. Jesus, para nos salvar, irmãos, Ele teve que mudar. Mas Jesus mudou do céu para a terra. Ele viveu 33 anos aqui, Ele nos acompanhou aqui, Ele deu a sua vida por você, deu a sua vida por mim, porque Ele resolveu, para salvar a humanidade, Ele deixou o céu e mudou-se para a terra, e se tornou homem, né? Lá em João capítulo 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha, se fez carne e habitou entre nós, esteve aqui. Se Jesus se recusasse a mudar para a terra, não haveria esperança para a humanidade. O nosso culto aqui seria vão, sem necessidade alguma, sem a presença dele. Eu e você, se quisermos mudar de endereço um dia e ir para o céu, nós temos que mudar, estar dispostos a mudar. Você imagina quando a última trombeta tocar, e aí Jesus falou assim: agora chegou a hora de você mudar da terra para o céu. Eu falei: não vou não, quero ficar na terra. Quem quer ficar na terra quando a trombeta tocar? Alguém quer? Não, graças a Deus, né? Uma vez eu fiz essa pergunta, alguém levantou a mão e falou assim: mas eu não estou entendendo, né? Eu falei: quer ficar aqui, né? Efésios capítulo 2, verso 22 a 24 diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Vos despojeis do velho homem, arranca a vestimenta de um novo homem, e vos renoveis no espírito do entendimento. Ele diz lá em Romanos capítulo 12, para que você seja transformado pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, se quisermos ter uma vida plena em Deus. Ele diz também, lá em Apocalipse capítulo 3, escrevendo à igreja de Sardes: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, olha, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. No capítulo 7 ele fala: uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Queridos, Ele está dizendo que Ele vai mudar as nossas vestes um dia. Você imagina você no céu e Jesus fala assim: agora é hora de trocar de veste. Ele fala assim: não, quero trocar, quero ficar com essa. Ele vai falar assim: então desce de novo, né? Está aqui equivocado. Há uma outra mudança que nós precisamos ter, que é a mudança de nome. Lá em Apocalipse 2,17 diz sobre a igreja de Pérgamo. Ele fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Quantos querem um nome novo? Você já tem. Quando você creu em Cristo, Jesus já escreveu um novo nome seu, está escrito na eternidade, e que ninguém pode roubar esse nome. Diz também sobre, e eu falei sobre isso agora há pouco, ele diz assim: ora, se invocais, 1 Pedro 1,17, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mudança de conduta, tem que haver mudança. Eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, é que nós mudamos de residência, mas ele está dizendo para mudar outras coisas em nós. Se você quer algo melhor para a sua vida, se você quer estar com o Senhor e nós estarmos juntos na eternidade, eu tenho que mudar. Diga assim: eu tenho que mudar. Tem que haver mudança. O nosso grande problema, irmãos, é que nós temos um problema, que nós resistimos às mudanças, às vezes por comodismo, às vezes por medo, ou porque essa mudança exige muito de nós. Certa vez estava lá pastoreando aqui em Bebedouro, há 20 anos atrás, e o Senhor falou assim: está na hora de mudar. Eu falei: como assim, né? E nós havíamos terminado de comprar um terreno, construir uma igreja, já terminada a galeria, a igreja estava cheia, né? O pastor Dário está aqui, estava lá, né? Jurandir, não sei se o Jurandir estava lá também,
não sei se estava. E a igreja estava cheia, ele falou assim: é hora de mudar. Tinha alguns núcleos na cidade, algumas igrejas que ao redor, que aquela igreja havia se multiplicado nelas. E o Senhor falou: é hora de mudar. E nós deixamos tudo e mudamos. Começamos um novo tempo lá em Campinas. E depois de um tempo começamos do zero. E hoje o Senhor nos deu muito mais do que nós tínhamos ministerialmente falando naquela época. E olha, deixa eu falar algo com você, olha para mim aqui. Nós não estaríamos experimentando o que nós estamos experimentando se nós falássemos assim: nós vamos ficar aqui. Nós não iríamos para o inferno, Deus não iria desistir de mim, Ele continuaria me abençoando, mas as experiências que nós tivemos em Campinas, jamais nós teríamos, se nós não estivéssemos dispostos a mudar. E mudar, irmãos, exige esforço, exige adaptação, exige você pegar todas as suas coisas, colocar em caixas, colocar num caminhão e ir para outro lugar, e aí aquilo que você tem não se adapta naquele lugar, ou é muito, se for pouco melhor, né? Mas quando é mais do que o lugar, aí complica, aí você tem que desfazer de coisas, aí são novas pessoas, são pessoas que você tem que aprender o nome delas. Eu tinha um problema terrível com o nome, né? Você tem que aprender quem são aquelas pessoas. Isso exige da gente, é como você mudar de um trabalho. É quando você casa e agora você sai da casa do pai, onde a mãe colocava lá o leite quentinho, né, de manhã, com pãozinho com manteiga. Quem tinha uma mãe assim? Né? Acho que ninguém, pelo jeito, né? Mas assim, estava tudo pronto, né? E agora você vai para casa, você acorda de manhã, senta na mesa e não vem nada. Ué, você não vai trazer nada não? Ah, pega você, ué. Aqui é cada um para si, velho. Eu estou aqui com meu pãozinho, vai lá, esquenta teu leite, faz teu pão, corta, passa manteiga, se vira. É um novo tempo. Amém, não? E daqui a pouco ela chega e fala assim: vem arrumar a cozinha. Mas eu nunca arrumei cozinha em casa. Está na hora de você arrumar a cozinha agora você vai me ajudar. Nós trabalhamos, vamos dividir o trabalho de casa, né? Aí nasce a criança, aí a criança faz uma sujeirinha lá, fala: bem, limpa aqui o nenê aqui. Imagina um homem limpando criança, né? Cara, fazia tudo, era cuidado. Agora as situações, elas mudam, e elas mudam para melhor. Quer ver uma coisa, irmãos, sobre mudança? Quem aqui, qual foi a última vez que você abriu uma lista telefônica? Levanta a mão. Nem sabe o que é lista telefônica? Cadê lista telefônica? Quem aqui já no mês passado alugou um filme numa locadora? Levanta a mão aqui. Alguém? Acabou, irmão, né? Tem uns lá ainda que tem locadora lá ainda. Não tem locadora, acabou locadora, porque agora você assina os canais Netflix, não sei o que, tá aí coisa, Amazon não sei o que, e assim vai, porque as coisas, elas o que? Mudam. Amém, não? Elas o que, igreja? Não ouvi direito. Elas o que? Será que Deus está querendo mudar alguma coisa em você nessa noite? Porque essa igreja teve a coragem de sair de um lugar e vir para cá. Mudou de endereço, não é mais o mesmo endereço. E muitas vezes isso vai exigir dessa igreja uma nova postura, porque é um novo endereço, é um novo tempo. Quem entende isso? Em nome de Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, nós não gostamos desse texto, porque eu estou frutificando e Deus vai lá e faz o quê? Poda. Ele vai a nossa arquitetura, Ele vai acertando a nossa arquitetura de forma que a gente produza mais. Um dia Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, não dá para andar junto mais. E Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. Eles não brigaram, quem estava brigando eram os pastores, mas agora eles precisavam separar. Irmãos, nós temos que ter coragem de encerrar algumas coisas na nossa vida. Sabe quando você fica andando e parece até carregando um fardo de coisas que Deus não pediu para você carregar? Às vezes
Nós temos que encerrar algumas coisas. E ele encerrou naquele momento, mas foi orar e foi lutar pelo seu sobrinho depois, né? Davi, quando o seu filho estava doente, e um filho fruto do pecado, ele estava lá jejuando, buscando 7 dias ali. Daqui a pouco a notícia vem: o teu filho morreu. O que ele faz? Levanta, toma banho, troca de roupa, adora a Deus e vai comer. Encerrou. É um novo tempo. Doeu, mas a vida continua, e nós temos que continuar em nome de Jesus, porque o Senhor tem mais. E a vida de Davi não parou ali, continuou, e foi produzindo, e foi o grande rei que ele foi para Israel. Amém? Não? Queridos, muitas vezes nós precisamos romper algumas coisas para que o melhor de Deus venha. O bom é inimigo do excelente, e às vezes Deus quer nos dar o excelente, mas a gente fica se contentando com o bom. Está bom aqui, está bom, não, mas tem algo melhor, e Deus tem algo melhor para você, e eu tenho certeza disso. Amém? Não? Gênesis capítulo 41 diz assim, queridos, José era um jovem que tornou o segundo homem mais poderoso da terra. Como que ele se tornou o homem mais poderoso da terra? Vocês lembram lá, Jacó tinha 12 filhos, José foi o primeiro filho de Raquel, o penúltimo filho de Jacó, e na Bíblia ele aparece com 17 anos lá em Gênesis capítulo 37. Então diz lá no Gênesis 37 que Jacó morava na terra de Canaã junto com seus filhos. No versículo 3 diz aqui que ele era o filho mais amado de Jacó, e que ele tinha uma veste, uma roupa diferente dos irmãos, uma túnica talar de mangas compridas. Quem lembra disso? E os seus irmãos o odiavam, era odiado dos irmãos, e esse menino era um menino repleto de sonhos. No verso 23 diz que eles tiveram que mudar, que José teve que mudar, e a primeira mudança de José foi quando ele foi levar notícias lá, pegar notícias dos seus irmãos para levar para o pai. Ele foi lançado numa cisterna. Da casa do pai, ele foi para uma cisterna. Posteriormente, da cisterna, e agora os ismaelitas passam e compram José, e ele é levado para o Egito. Agora José está no Egito. Então, da sua casa para a cisterna, da cisterna para o Egito. E lá no Egito ele é vendido para o Potifar, e agora ele está melhor, agora ele está com uma roupa nova, com uma nova incumbência, e ali tudo que vem na mão de José prospera, tudo prospera, até que a mulher de Potifar começa a tentar seduzi-lo, e ele fala assim: como que eu poderia pecar contra Deus? E como que eu poderia trair o meu chefe, o chefe da casa, que me confiou tudo nas mãos? E quando aquela mulher tenta agarrá-lo, ele sai correndo, ela agarra pelas vestes, e ela o acusa de assédio sexual, e agora ele sai da casa de Potifar e muda novamente, e vai para uma prisão. Olha só, irmãos, quantas mudanças na vida de um jovem, da casa dos pais para uma cisterna, de uma cisterna para os ismaelitas, dos ismaelitas para o Egito, casa de Potifar, e agora está numa prisão imerecidamente. São mudanças, e para cada lugar exigiu uma ação nova de José, uma adaptação, mas em todos os lugares, diga comigo assim: José prosperou. Amém? Não? Quando você está dentro do plano de Deus, e você não sai desse plano e fala: Deus, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero fazer o que o Senhor mandou que eu faça, Deus vai te abençoar e vai te prosperar. O plano de Deus de trazer essa igreja para cá é porque havia uma prosperidade, e Ele vai dar maior prosperidade aqui, mas vai exigir de vocês, vai exigir muita oração, vai exigir muito joelho no chão, muito clamor, vai exigir que vocês tragam pessoas novas para esse lugar, vai exigir receber essas novas pessoas, ensinar essas pessoas e levá-las à frutificação. Vai exigir tempo e vai exigir perseverança. Porém, quando José está lá na casa de Potifar, ou na prisão, acontece algo interessante. Ali
o faraó tem um sonho, e nesse sonho José começa a interpretar. Agora aqui, Gênesis 41, verso 29, diz assim: eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Queridos, aqui ele interpreta um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas mirradas e 7 espigas cheias. E aí aquilo que Faraó queria tanto saber vem da boca de um prisioneiro. Ele interpreta, Faraó fica extasiado com aquela interpretação. Então essa situação aqui, ela tem um ensinamento para nós, que toda vez que vai acontecer algo, Deus nos avisa daquele acontecimento. Quem ouviu isso, diga amém. Todas as vezes, irmãos. Eu fiz aquela bobagem, eu não devia ter feito aquilo, eu não sabia. Sabia, Deus te avisou, é que nós não ouvimos. E aqui Deus deu um aviso para Faraó, e Faraó, entendendo, porque não era uma pessoa que não tinha uma capacidade de entendimento, ele quer saber o que está acontecendo. E aí ele busca nos recursos que ele tinha lá, e não acha alguém que possa falar, porque Deus estava escondendo aquele jovem, aquele moço, para algo maior. E aí ele é levado, depois vocês veem isso, né? Mas ele é levado diante de Faraó, e aqui está a interpretação. Aí diz aqui, no verso de número 34, diz assim: faça isto, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem, diz aqui. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça. Querido, para cada problema Deus tem uma solução. Deus permite os problemas. Primeiro Ele nos avisa, Ele dá um aviso: olha, vai acontecer algo, e para esse acontecimento Deus já tem uma solução para isso. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você veio aqui e você tem um problema, Deus já tem a solução para esse problema. Eu tenho convicção plena disso, porque Ele é soberano. Ele é o dono dos céus e da terra, Ele é aquele que te criou, e se Ele permitiu que algum problema viesse na sua vida, seja na vida matrimonial, seja na vida financeira, na saúde emocional, física, na vida espiritual, Ele já tem a solução, e a solução está nele. E quando nós oramos e buscamos, quando a gente vem aos cultos, às reuniões, Deus está falando, e Deus está dizendo algo para nós. Amém? Não? Quem entende isso, diga amém. Agora, aqui, esse problema é como administrar o problema da fartura, a situação de fartura e a situação de escassez. Como administrar uma crise, como passar pela pandemia. Nós estamos há mais de 1 ano de pandemia. Como alguns sucumbiram nisso, alguns adoeceram, algumas igrejas já não existem mais, porque as pessoas, elas se envolveram tanto com a crise e não buscaram solução para os seus problemas em Deus, que é o Senhor das crises, é o Deus que comanda todas as coisas, e elas não venceram a crise. Mas se você está aqui, é porque você é um vencedor. Você tem vencido a crise, você venceu o frio, né? E você está aqui nessa noite, e com certeza Deus está te abençoando. Mas guarde isso no seu coração. Deus nos avisa da crise, do problema, da escassez às vezes, mas Ele tem uma solução para cada uma das situações. Agora, no versículo 40 diz assim: administrarás, aqui Faraó já falando depois da interpretação do sonho, Faraó diz assim para José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José:
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Irmãos, agora, o que está acontecendo com José? Ele está agora saindo da prisão e agora ele vai morar no palácio. Esse homem morava numa família, desceu para uma cisterna, foi para uma casa, desceu para uma prisão e agora ele está no palácio. E agora, no palácio com autoridade, no palácio como o segundo homem mais poderoso da terra daquele momento, onde Deus leva as pessoas que sabe passar pelas mudanças. Diz aqui no verso 42: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir o que, gente? Roupas do que? De linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Gênesis 41, verso 42, diz aqui que agora José, que estava agora com uma roupa da prisão, deu uma melhoradinha para chegar até Faraó, agora estava vestindo roupas de linho. Mudança de veste. E a veste denota coisas. Se entrar alguém aqui com uma farda, ele é um militar. Se ele entrar com uma roupa branca, é alguém profissional da saúde. Se entrar alguém aqui, sei lá, com roupas que designam coisas, você nem precisa falar, designa aquilo. O que eu quero mostrar para os irmãos é que Deus é um Deus que Ele muda as nossas vestes. Lá no final, as nossas vestes serão mudadas com vestiduras brancas. Marcos 5,15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, presta atenção, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ora, como que eles viram que esse homem estava em perfeito juízo? Porque ele estava quieto e ele estava vestido, porque ele andava nu. Deus é um Deus que mostra para nós que a mudança de endereço, a mudança de veste é importante. No verso 45 ele diz assim: a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Agora José tem a sua mudança de nome. José quer dizer aquele que acrescenta, o acréscimo do Senhor, e o Zafenate Paneia, aquele que explica as coisas ocultas. Irmãos, nós seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Às vezes as pessoas não vão saber o teu nome, mas vai saber que você fez algo. Amém? Não? Eu tenho um problema terrível de memória, mas eu sei o que as pessoas fazem. As pessoas que ajudaram nesse lugar, elas não serão esquecidas, porque elas fizeram alguma coisa. Pode até falhar o nome. Aquele irmão lá que pintou, aquele irmão que pendurou não sei o quê, aquele irmão que ajudou no som. Mas eu sei que aquele irmão tem um nome, porém eu sei o que ele fez. A questão é, quando as pessoas olham para as nossas atitudes, nós somos reconhecidos pelo quê? Sabe, irmãos, falar é muito fácil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as palavras não têm valor mais. Haja ver as CPIs que tem por aí, haja ver os políticos, eles mentem vergonhosamente, absurdamente. Você olha, você sabe que é uma mentira, você não precisa nem conhecer as coisas mais profundas ali, você sabe que é uma mentira deslavada, uma coisa absurda, mas elas falam. Mas as atitudes demonstram quem nós somos. Amém? Não? E o mundo está ávido. Eu disse o quê? Que o mundo está o quê? Para ver pessoas parecidas com Jesus, que é o mais difícil. É por isso que Deus nos chama para aproximar dele, para que a gente pareça mais com ele, em nome de Jesus. Eu tenho tido exemplos tremendos de pessoas que dizem não para algumas coisas. Esses dias um irmão recebeu um telefonema de um dinheiro que, por causa do sobrenome dele, ele poderia receber um grande dinheiro. A hora que ele foi olhar, ele chegou para essa pessoa e falou assim: eu não quero esse dinheiro, mesmo precisando dele. Porque a maneira, ela não era muito clara, ela era obscura. E é muito dinheiro, irmãos. Não é pouquinho dinheiro, não. Nós acompanhamos ele, por isso que é bom não estar sozinho, oramos por ele,
e Deus deu uma clareza. Decisões que tomamos, as nossas escolhas, nosso nome no RG é mas nós construímos um novo nome no decorrer da nossa vida. Dessa forma, José perdoou os irmãos, salvou a vida dos seus familiares, desfrutou da companhia do pai, teve uma família, filhos, e um deles chamava Manassés, que fala: Deus fez esquecer dos meus trabalhos, e Efraim, que diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, nós estamos no mundo, e na terra da nossa aflição o Senhor vai te prosperar, porque esse não é o nosso lugar. Diga assim: essa terra não é o meu lugar. Amém? Não? Porque tem novos céus e nova terra. Eu quero terminar. Vocês mudaram e nós estamos de mudança. Essa pandemia exigiu muita mudança da gente, mudança de local de trabalho, do escritório para dentro de casa. Sim ou não? Muitos trabalhando home office, que eles chamam, né? Mudou de roupa, porque antigamente você colocava uma roupa e ia para o escritório, agora você fica de camiseta em cima e pijama embaixo. Alguns esquecem, levanta e fica feia a coisa, né? Mas normalmente a pessoa está até de terno aqui, mas de lá está com short, né? De chinelo, né? Então exigiu mudança. O nosso comportamento é uma mudança. Você não sabe como se cumprimenta mais. Se você dá a mão, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Se você abraça, não abraça. Eu estava dando risada aqui à frente, né, junto com o Edmilson, né? Aí foi cumprimentar, cumprimentei o Edmilson assim, daqui a pouco abraçou, ficou pior, né? Eu estou falando aqui, está transmitindo o negócio, né? Hoje está difícil a coisa. Mas há mudanças, irmãos. O valor da vida ficou maior. Sabe por quê? Perdemos muitas vidas, e eu poderia ser o próximo. Sim ou não? Quem aqui, olha só, quem aqui não pensou assim: meu Deus, guarda a minha vida desse negócio, porque só morria gente. Perdi um pastor lá em Campinas, pastor que aparentemente saudável, 30 e poucos anos, não tinha nem 40 anos eu acho, morreu. Aí você fala: meu Deus, me guarda. Aí morre um amigo, às vezes um parente, morre aqui, ali, você fala: ai Jesus. Aí Jesus está falando assim: prepara-te, prepara, porque não sabemos o dia e nem a hora. Queridos, nós estamos, daqui a pouco, vamos mudar definitivamente, e nós temos que estar preparados. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E, diga comigo assim, fechou-se a porta. Eu estou lá na 11ª mensagem em Campinas sobre antes que a porta se feche. É o tema da série de mensagem. Queridos, uma hora essa porta fecha. Quando Noé entrou na arca, não foi Noé que fechou a porta, foi Deus quem fechou a porta. Essa porta das virgens, quem fechou foi o próprio Cristo. Entrou com as 5 virgens e fechou-se a porta. E quando as outras vieram: abre-nos a porta, ele fala: não conheço vocês. Nós temos que estar preparados. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. No verso 4 ele diz: e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E você, temos que estar preparados para essa mudança. Essa mudança não é tão difícil, mas essa mudança exige de nós vida com Deus, diária, permanente. Vamos ficar em pé e vamos orar.